Quando o assunto é diabetes, o primeiro vilão que vem à mente é o doce, não é? Mas o açúcar não está presente somente nos refrigerantes e outras guloseimas. Ele se encontra em alimentos salgados como pães e massas, que se transformam em glicose dentro do organismo. Acompanhe a reportagem e entenda por que o Brasil está entre os 4 países com maior índice dessa doença. Senhor Leonel descobriu que estava com diabetes há cerca de 10 anos. A doença pegou o aposentado de surpresa. Agora, a diabetes é sorrateira. Ela está com minha vista. Hoje ela está controlada. Controlada, sim. Com remédios, mas controlada. Não é 100%, mas é controlada. Com 100, 95, 105, que é um limite razoável, né? A diabetes é causada pelo aumento da glicose no sangue. O distúrbio acontece quando o pâncreas não é capaz de produzir a insulina em quantidade suficiente para o organismo. 90% de todos os diabéticos são diabéticos do tipo 2, que é uma doença que se manifesta depois dos 40 anos de idade, vem com obesidade junto, enfim, é uma doença cujo pâncreas fabrica insulina, mas essa insulina é ineficaz. O sobrepeso e a obesidade são os fatores de risco que facilitam o aparecimento do diabetes tipo 2, por exemplo, que está associado, da maioria das vezes, com a má alimentação e vida sedentária. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, 415 milhões de pessoas no mundo têm a doença. Só no Brasil, o número de casos em 2015 passou de 14 milhões. O exame para diagnosticar a doença é rápido e dura menos de 1 minuto. Uma gota de sangue é colhida sempre depois de um período de jejum do paciente. A falta de controle do diabetes pode levar à cegueira e dificuldade de cicatrização de ferimentos. Segundo o médico, a doença também pode causar lesões e até deformação dos pés. Calçados com palmilhas especiais são desenvolvidos para ajudar nesse tipo de situação. Às vezes uma lesão ocorre no pé, essa lesão é muito difícil de cicatrizar. A palmilha vem exatamente distribuir o peso quando as pessoas com diabetes pisam. A alimentação saudável também é oferecida para os diabéticos. Produtos livres de gordura e de açúcar estão disponíveis em supermercados ou lojas especializadas. A psicoterapia é importante para o paciente. O equilíbrio emocional contribui no controle maior da doença. A psicóloga Carolina trabalha na ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atende no local cerca de 10 pacientes por dia. Tem várias pesquisas que mostram que os aspectos emocionais influenciam na doença. Então, por exemplo, um paciente que ele está estressado, que ele é mais agressivo, os níveis glicêmicos tendem a ser mais altos. Então, ele tende a ter um quadro de hiperglicemia. Agora, uma pessoa que está mais desmotivada, que não toma medicação direito, que não tem paciência para estar cuidando dessa doença, acaba tendo casos de hipoglicemia, de falta de cuidado. Então, tem toda essa importância frente a isso nesse primeiro momento. Então, acalmar a pessoa, passar as informações aos poucos, para que ela entenda, para que ela conheça, para que ela saiba o que é o diabetes. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista do dia. O repórter setorial recebe aqui em nossos estúdios o piloto e tripulante do helicóptero Águia da Polícia Militar. Veja. Nós estamos recebendo hoje aqui o Tenente Gonzaga e o Ferreira, né, que atuam nos resgates, atuam aí pela Polícia Militar no salvamento aéreo. Sensacional isso. Eu tinha visto aqui a roupa verde, pensei, deve ser alguma coisa que eles tenham em convênio com o CAVEX, né, que é a aviação do Exército. Mas é mera parceria. A formação de vocês é independente e bem competente, né? Sim, a formação é independente. Agora, só esclarecendo o motivo da cor verde, é porque o tecido Nomex, que é resistente a chamas, ele é da cor verde. Então, por isso, eles já aproveitaram e deixaram na cor verde. Tingir não presta, né? Se tingir, ela desbota, fica feia depois, então é melhor deixar no verde. Quantas aeronaves vocês têm? Parece que é a maior frota, né? Sim, a maior frota policial da América do Sul é a da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos 23 aeronaves Esquilos e temos 2 aeronaves biturbina. É uma Agusta,
que ela é empregada na atividade de fiscalização ambiental, e o EC-135. Tenente, e sobre o Agusta, né? O que o senhor pode detalhar mais para a gente? Que é uma aeronave nova, com uma capacidade grande de transporte. Sim, é a nossa aquisição mais recente. É uma aeronave biturbina, onde cabem 8 pessoas, e ela é utilizada para fiscalização ambiental. Ela foi adquirida, né, para auxiliar na fiscalização, tanto marítima quanto terrestre. Me parece que uma das atuações mais relevantes que vocês tiveram foi naquele episódio daquela chuvarada que acabou com São Luís do Paraitinga. Sim, em atividades de defesa civil, a gente também presta nosso auxílio, nosso apoio. E alguns anos atrás, em São Luís do Paraitinga, foi necessário, né, a gente empregar nossas aeronaves para levar alimentos e para tirar pessoas que estavam isoladas em alguns locais que não conseguiam sair em virtude da enchente. Quanto tempo leva um treinamento para a pessoa poder ter o domínio da máquina na Polícia Militar? Bom, assim que a gente passa, né, no grupamento aéreo, a gente fica 3 meses apenas estudando, né, normas, regulamentos aéreos, para a gente fazer a banca da ANAC. Depois disso, a gente vai para a parte prática, sai da parte teórica e vai para a parte prática. Quando a gente começa os treinamentos do Schweizer, que é uma aeronave de instrução, eu não havia mencionado, né, nós temos 2 aeronaves de instrução, em que as pessoas, a gente começa... tipo simulador ou ela voa? Não, ela voa mesmo. Ela é uma aeronave que cabem apenas 2 pessoas e a gente recebe o treinamento inicial nessa aeronave. E depois, quando a gente está proficiente já, a gente passa para o esquilo. Tem também aviões ou só helicópteros? Temos também aviões. Nós temos 4 aviões que servem para o transporte de tropas, transporte de presos, transporte de órgãos, também é bastante utilizado. E vocês, quando voam, são pilotos de helicóptero tão somente ou também das aeronaves? Não, a formação ela é distinta. O piloto de helicóptero não significa que ele é apto a voar o de avião. Desde que ele receba o treinamento, ele pode voar. A questão ambiental, né? Nós temos tido muitas queimadas aqui. Alguns acham que é acidental, outros acham que às vezes é até intencional. Como é que é a atuação de vocês? Há uma aeronave específica, nova, para atacar essas situações? Então, a mesma aeronave que faz o resgate aeromédico, ela é apta também para fazer o combate a incêndios. Muda só a configuração interna dela. Então, quando tem alguma ocorrência de combate a incêndios, a gente vai acoplar uma caçamba chamada caçamba Bambi Bucket e vamos levá-la até o foco de incêndio, buscar onde tem alguma região de captação de água, pegar essa água desse reservatório e jogar no foco de incêndio. No momento de captação, o tripulante que vai dar as coordenadas para o piloto abaixar a aeronave até o Bambi Bucket tocar na água, até encher o Bambi Bucket. Aí o tripulante dá o livre deslocamento, ele vai sair com a aeronave e vai sentido ao foco de incêndio. Aí quando está chegando próximo ao local onde vai combater esse incêndio, vai soltar a água, o tripulante que passa para o piloto o momento que ele vai alijar, que ele vai acionar na aeronave e vai alijar essa água em cima do foco de incêndio. Eu acho que é por isso, talvez, que o Estado de São Paulo tem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acoplados sob um comando central, né? Sim. O que facilita, provavelmente, essa ação conjunta. Sim, sem sombra de dúvidas. Aqui na região, no Estado de São Paulo, são quantas bases que vocês têm? Nós temos 10 bases no Estado de São Paulo e mais a sede que fica na capital. Então, são bases destacadas, né, essas 10 bases, que ficam uma em cada comando de policiamento do interior. No Vale do Paraíba? Nós temos uma base com 2 aeronaves. Fica em São José dos Campos. São José dos Campos. E, uma vez acionado, vocês têm condições dessa situação de São José dos Campos de chegar rapidamente a todos os pontos, todos os municípios da região. Aqui no Vale do Paraíba, a gente estima que a gente leve no máximo, depois de acionado, um tempo de resposta de 20 minutos para todas as cidades aqui do Vale do Paraíba. De Queluz a Jacareí. Sim. Partindo de São José dos Campos, né, a gente consegue dar uma pronta resposta em até 20 minutos. Já foram chamados para apoiar alguma cidade limítrofe do Estado de São Paulo, tipo Paraty? Já. Eu fui uma vez numa operação em São José do Barreiro, que fica na divisa com o Rio de Janeiro, por uma senhora
que tinha uma senhora centenária, que estava já muito debilitada e ela não conseguia sair de onde ela estava. Ela morava numa região, na zona rural, de mata, e ela sentia muitas dores. Então, o bombeiro não conseguia tirar ela de lá em virtude das dores que ela sentia. Então, a gente foi acionado de São Paulo para vir até São José do Barreiro para poder tirá-la do local e prestar um auxílio, né, médico. Salvando vidas e arriscando a própria, né? Em várias situações. Tiroteio, Ferreira, já participou aí de algum enfrentamento? Já participei de algumas ocorrências que houve troca de tiro, mas com o policiamento em solo com os meliantes da aeronave. Eu nunca participei de troca de tiro, eu embarcado na aeronave. E o senhor, tenente? Já participei já na aeronave já. É uma situação de risco muito tensa, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Olha, é realmente muito importante a atuação da Polícia Militar em todos os aspectos, mas em particular salvando vidas, né? Isso é extremamente importante e merece o nosso maior aplauso. Nesta edição você viu descobertas milhares de doações irregulares para campanhas eleitorais deste ano. Programa de combate às drogas no Vale do Paraíba comemora a marca de 50 mil formandos. Saques da poupança somam mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Brasil é o quarto país do mundo com maior índice de diabetes. Bandeira branca pode deixar a conta de luz mais barata, mas só em 2018. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho o verá.